Paz, meus queridos, bom dia. Que bom que nós temos acesso a esse momento de comunhão com o nosso Deus. Um momento tão maravilhoso em que nós estamos aqui, abrindo a sua palavra, vendo o que Deus tem para dizer para nós neste momento. E eu quero começar meditando com vocês na palavra do Senhor que está em Atos, no capítulo 23, no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aqui neste momento estamos falando de Paulo, onde o Senhor aparece para Paulo. Que bom se o Senhor aparecer para nós, através da sua escritura, através da revelação de um profeta, através de sinais, porque na caminhada da vida é muito necessário eu e você parar um pouco para nos fortalecer e então continuar até chegarmos no nosso destino. E essa pausa, meus irmãos, muitas vezes não é intencional. São situações que se levantam como barreiras para nos fazer parar um pouco, meditar, descansar, colocar as coisas no seu lugar, ver o que Deus realmente quer de nós. E então, muitas vezes são momentos em que nós passamos um tratamento de saúde, uma mudança de emprego, uma crise familiar ou outras crises. E este pode ser um tempo oportuno para renovar nossa vida e recomeçar uma nova etapa de uma maneira diferente. É um momento de analisar a nossa vida. Será que realmente está agradando ao Senhor? E Paulo aqui estava vivendo um momento assim. A perseguição contra o seu ministério se tornou tão forte, que ele foi preso e dessa vez parecia que seria o fim. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que queriam fazer com ele. Neste momento ele estava tão sozinho em uma cela fria, escura de uma fortaleza, e talvez na mente dele se passou que aquela fosse a última noite da sua vida. Quantas vezes eu e você estamos assim, pensando que é o fim? E então veja quem apareceu para Paulo. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e judeus. Mas ele soube se aproveitar disso usando a sua cidadania romana, porque os judeus já tinham decidido matá-lo. Na verdade, o que Paulo sabia é que a sua vida não estava nas mãos de homens, mas sim nas mãos de Deus. E mesmo não importando o que aconteceria, ele estava preparado para morrer com Cristo, se fosse preciso. Mas nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, o que acontece? Jesus lhe apareceu novamente para lhe fortalecer, para dizer para ele: eu te dou forças para continuar. Certamente você já passou por dias assim. São momentos em que nós não sabemos se teremos forças para continuar, ânimo para nos erguer de novo. E o coração de cada um de nós precisa de esperança para viver. Amados, vocês estão precisando de forças para continuar? Então veja, vamos olhar bem esse versículo que ele nos diz, para realmente nós entendermos o quanto Jesus nos ama, o quanto ele está perto, porque aqui diz que Jesus se pôs ao lado. Jesus está do teu lado, porque diz na noite seguinte, pondo-se ao lado dele. No meio da noite, quando ele achou que estava tudo perdido, quando ele estava sozinho naquela escuridão, daquela cela úmida, do calabouço,
Paulo sente uma presença completamente diferente com ele. Não é normal o que está acontecendo. E é o Senhor Jesus, a quem ele conheceu no caminho de Damasco, que aparece novamente para ele ali quando ele estava mais precisando de um companheiro. Interessante que Jesus não ficou na frente dele, nem acima dele. Preferiu estar ao lado dele, como um companheiro, amigo. Queridos, com esse gesto tão simples, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro, na caminhada, nas crises. Isso é próprio da pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus para se tornar humano e morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e transgressões. Então você pode ter certeza que Jesus está contigo o tempo todo, mas quando você mais precisa, aí é ali que ele se coloca do teu lado e ele te diz, como fala em Isaías: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É nas horas difíceis que ele está ainda mais perto para te ajudar, te socorrer, te salvar. Quando você está se sentindo sozinho, é que Jesus está caminhando ao teu lado para te fortalecer e fazer prosseguir. Tenha certeza, Jesus está ao teu lado neste momento. E Jesus fala com você, porque aqui nós podemos ler que ele colocou o seu lado dele e disse: coragem. Paulo reconheceu aquela voz firme e suave. Talvez sentisse algo como o calor do hálito do Senhor falando ao seu ouvido: coragem. Que som maravilhoso! A voz do próprio Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a criação. Neste momento, ele estava liberando uma palavra sobre a sua vida para ter coragem. Eu creio que naquele momento o coração de Paulo se encheu de tamanha alegria, de esperança, como assim um balão que se estufa de ar com o sopro. Assim a alma dele se recompôs, pois a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. E é a palavra que Deus nos diz hoje: coragem, eu estou ao teu lado. Uma só palavra é o suficiente para reanimar sua vida. Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas, os seres, as plantas, o universo, e por isso é que precisamos ter confiança no Senhor. Por isso que eu e você precisamos, para ter forças para prosseguir, é ouvir a voz do Senhor. Amados, vocês já ouviram a voz do Senhor em seu coração? Ore, peça, clame ao Espírito Santo para falar com você. E é neste momento que Jesus te garante que você vai continuar. Porque nós vemos aqui: pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que continues, que não pares agora. O teu ministério ainda não parou. A obra que o Senhor tem com a tua vida ainda não parou. Aquilo que Ele colocou no teu coração ainda não está acabado. Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar testemunho da sua conversão. E foi por isso que ele foi preso.
Jesus deu a garantia para Paulo de que aquela não seria a última noite da sua vida. Ele garantiu que ele continuaria pregando, que ele iria além, que ele faria mais por sua obra. Da mesma maneira que Jesus o ajudou quando ele começou o seu ministério, ali neste momento ele garantiu que estaria com ele até o fim. E o mesmo ele prometeu já para mim e para você. Estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho em Roma, pregar o evangelho em Roma. Talvez ele nunca pensou que ele chegaria tão longe, mas a promessa de Jesus se cumpriu. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus e ele foi protegido por 200 soldados de 70 de cavalaria e 200 lanceiros, diz a palavra do Senhor no versículo 23. Em sua caminhada até Roma, Paulo testemunhou para o governador Félix e a sua esposa, para o governador Festo, para o rei Agripa e a rainha Berenice. Na viagem ele sobreviveu a um naufrágio terrível que nós já vamos meditar nessa palavra. E finalmente ele chegou a Roma, onde ele teve oportunidade de pregar, de anunciar o evangelho, de anunciar as boas novas da salvação. E então ele teve uma vida normal, como diz a palavra em Atos 28, por 2 anos Paulo permaneceu na própria casa que ele alugou, onde ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, ao reino de Deus. E assim, Jesus tem um plano de paz para você. E Ele se compromete a estar do seu lado se você viver o propósito dele em sua vida. Ele te garante a vitória. Assim como ele mostrou para Paulo o que ele queria dele, assim também o Senhor vai se revelar a você onde quer que alcance pela fé. E pode te levar muito além do que você imagina. Porque a palavra do Senhor nos diz em Efésios 3 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, aleluia! Mas a pergunta que hoje não quer calar: você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Vivendo o propósito de Deus, Jesus te garante a vitória. Jesus te ajuda a continuar. Jesus te fortalece, pois essa é a nossa força, saber quem Deus é. Ele é grandioso, misericordioso, bondoso e por isso eu e você podemos tranquilamente continuar a nossa caminhada confiantes. E assim como Davi diz: pois contigo posso atacar os exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Eu e você podemos declarar vitória na nossa jornada. Uma vida cristã vitoriosa não tem nada a ver com a sua própria força. A Bíblia diz que a força de Deus se prova grandemente nos fracos, como diz em Isaías. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sempre eu e você vamos enfrentar muitas angústias. Paramos no meio do caminho, às vezes cansados, exaustos, deprimidos e não sentimos mais esperança. Mas então vem o Senhor ao nosso lado e as nossas forças são renovadas quando nós nos alimentamos continuamente de Deus, quando vivemos em comunhão constante com Ele, em oração, louvor,
adoração, leitura da sua palavra. Deus se agrada quando nós confiamos e esperamos nele como crianças que esperam o cuidado do Pai, não duvidando de que ele é capaz de fazer. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles podem, eles vão além. Quando vivemos profundamente com Deus, nós não precisamos ser fortes nem inteligentes para continuar, porque o próprio Deus nos dará o novo vigor que necessitamos. Queridos, quando vocês acharem que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se, Jesus está ao teu lado. Ele fala ao teu coração, ele te dá coragem, ele te garante a vitória, ele garante que você vai prosseguir, mostrando claramente o propósito que ele tem para a tua vida. Por isso a palavra que o Senhor tem para nós hoje, agora, neste momento é: não desanime. Jesus está contigo e te levará até o fim. Não importa o que as pessoas façam para te parar. Não importa as circunstâncias que estão ao teu redor. Não importa as ciladas que o inimigo tentar lançar contra a tua vida. Com Deus as coisas são diferentes. Agindo Deus, quem impedirá? E assim, os verdadeiros servos de Deus vencem mesmo sendo fracos, tendo tribulações e dificuldades pelo caminho. E é nas horas de maior fraqueza, quando nós nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, quando nós nos sentimos impotentes, desprezados, colocados de lado, então nós devemos voltar para Deus e nos humilhar diante de Deus, sabendo que a resposta está com Ele. Paulo chega a afirmar que ele sentia prazer nas fraquezas, quando ele diz no verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco é que eu sou forte. Porque então Deus começa a agir. Deus começa a te levantar, te fortalecer. Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, ele deu essa explicação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo menos 3 lições poderosas nós podemos tirar com essa resposta de Deus ao apóstolo Paulo. A graça de Deus é suficiente. É nas tribulações que aprendemos a depender totalmente da graça de Deus. E quando perguntamos a alguém como você está, a pessoa pode tranquilamente responder: estou só na graça. Ainda bem que está só na graça, pois a graça, ela nos basta. Nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não nos bastam. Nossos relacionamentos não nos bastam. Um dia podem acabar. Somente a graça de Deus nos basta. Ela não tem fim. Então, meu amado, minha amada, resista pela fé, pela palavra, pela força do Espírito Santo. Resista, porque Deus vai te colocar em lugares de honra. Aqueles que persistem, aqueles que resistem a todas as tribulações, são aqueles que Deus leva até onde ninguém poderia imaginar. Você crê nessa palavra? Neste dia você toma posse dessa palavra, que a graça de Deus lhe basta. E é ela que te dará forças para continuar.